Mapa não é território. Mapa não é território é um dos principais pressupostos básicos da PNL. Pressupostos são ideias que nós aceitamos como se fossem verdades, para que aquilo que vem depois faça sentido. Então, pressupostos básicos da PNL são ideias que nós aceitamos como sendo verdades, para que tudo que nós fazemos em termos de PNL, aplicação de técnicas, estratégias, métodos baseados em PNL, tudo isso funcione bem e faça sentido. E um desses pressupostos é exatamente esse: mapa não é território. O que significa mapa não é território? Significa, basicamente, mapa de uma cidade não é a própria cidade. Isso é fácil de entender, não é? Mapa de um bairro não é o próprio bairro. Mapa do estado não é o estado. Mas, claro, o mapa não é território, é apenas uma metáfora. O que é um mapa? O que é um mapa? Mapa é uma representação gráfica de uma localidade. Representação gráfica. Hoje em dia, essa representação está num papel, na tela do computador, na tela do seu celular, mas é uma representação gráfica. É uma descrição simplificada daquela região geográfica. Isso é um mapa. Agora, nós podemos também chamar de mapa, evoluindo um pouco mais esse conceito, um cardápio de um restaurante, cardápio com fotografia. É um mapa sobre aquela comida. Nós podemos sofisticar um pouco mais. Mapa é uma descrição de algo. Uma história que você conta a respeito de algo, ou alguma coisa, algum acontecimento, algum lugar, alguma pessoa. Isso é um mapa. Existem vários mapas, várias versões de mapa sobre o mesmo território. Por exemplo, existe o mapa rodoviário, que é útil para quem viaja de carro, mapa fluvial, para quem trabalha com alguma coisa relacionada aos rios, mapa climático, pode ser útil para quem vai viajar, quem é agricultor, mapa topográfico, quem vai fazer alguma obra. Então, cada tipo de mapa tem sua finalidade. São mapas diferentes, mas são sobre exatamente o mesmo território. Um mapa pode ser uma coisa muito simplificada. Por exemplo, isso aqui pode ser um mapa de um bairro. Se eu estou aqui e eu quero chegar aqui, esse mapa me ajuda a achar o melhor caminho. Embora esse mapa não tenha detalhes sobre a largura da rua, se aqui tem uma escola ou aqui tem uma estação, mesmo sem essas informações, isso aqui pode ser útil para chegar onde eu quero chegar. Quando nós fazemos mapa, nós fazemos uma simplificação. Sempre simplificamos. E por que nós simplificamos? Por uma série de razões. Por exemplo, um mapa, a realidade. Vamos pegar um bairro. É impossível você pegar um bairro inteiro e colocar no bolso. Mas o mapa pode. Você está num pedacinho de papel, põe no bolso e consulta constantemente até chegar no lugar. A razão por que nós simplificamos quando fazemos mapa é porque nossa mente consciente é limitada. Ela não pode processar muitas informações ao mesmo tempo. Na verdade, a nossa mente consciente, dizem, que é capaz de processar, lidar com apenas 5 a 9 informações distintas de uma vez só. Sendo que nós recebemos milhares de informações a cada momento.
Algumas pessoas dizem que nem chega a ser 5, talvez sejam 2 ou 3 informações que nós podemos processar conscientemente ao mesmo tempo. Então nós somos obrigados a filtrar as informações. Nós temos que escolher aquelas informações que vamos aceitar e ignorar o resto. Focar apenas naquilo que é importante para nós. É isso que nós fazemos quando construímos mapa. Quando nós contamos história, a mesma coisa. Nós não contamos toda a história. Nós escolhemos aqueles trechos que consideramos relevantes. Quando nós escrevemos um relatório, não colocamos toda a história, apenas aquelas informações que vão ser consideradas importantes. Porque se nós não fizermos essa simplificação, nossa mente ficaria sobrecarregada e não faríamos mais nada, além de tratar as informações. Talvez a gente não conseguiria nem andar, nem comer. De tão ocupados estaríamos com as informações que chegam a cada momento. Então, essa simplificação evita a sobrecarga da nossa mente, torna nossa vida viável. E para simplificar, nós fazemos basicamente 3 coisas. Nós eliminamos uma série de informações. Veja esse mapa. Eliminei um monte de informações. Aqui não tem informação sobre largura da rua. Não tem informação sobre a distância entre uma rua e outra. Se não tem informação sobre, por exemplo, se essa rua é uma subida ou descida. Não tem informação sobre se nesse cruzamento tem semáforo ou não. Está faltando um monte de informação. Mas ainda assim serve para nossa finalidade. Então, nós eliminamos informações. Nós também generalizamos. Por exemplo, pegamos ruas de larguras diferentes, inclinações diferentes. Eu transformei tudo numa linha reta. Nós fazemos distorção. Pode ser que a distância entre essas 2 ruas não seja a mesma que essa, mas eu fiz assim para simplificar e para a minha finalidade serve, funciona. Então, basicamente, para simplificar, para filtrar as informações, para tornar viável a nossa vida, nós eliminamos uma boa parte das informações, nós generalizamos e nós distorcemos. Na hora de eliminar, nós procuramos eliminar aquilo que parece não ser importante para a nossa finalidade. Então, nesse mapa, eu eliminei uma série de informações que eu considerei irrelevante. Eu não desenhei cada um dos prédios que está nessa rua. Só que, ao eliminarmos, esse critério de eliminação não é muito claro. Às vezes nós apagamos informações muito importantes, que se a informação estivesse ali, nos ajudaria bastante. E também, às vezes, colocamos informações que são irrelevantes. Isso acontece a todo momento. Então, a eliminação não é não segue um critério rígido, científico. É um critério mais ou menos impreciso. E como eu disse, nós generalizamos. Generalizar significa pegar uma informação que é válida para um ou pequeno grupo de componentes e aplicar em todo o conjunto. Por exemplo, eu desenhei as ruas como linhas retas. Pode ser que essa rua seja realmente uma reta. Eu apliquei essa regra em todas as outras ruas, sendo que talvez essa rua tenha uma pequena curvatura, seja uma rua assim. Mas ao invés de desenhar essas curvas,
eu generalizei, como se todas as ruas fossem retas. E ainda assim, para essa finalidade, não cria problemas. Nós gostamos de generalizar porque isso facilita em muito a nossa vida. Por exemplo, esse caso aqui. Se eu tivesse que desenhar cada curva, cada detalhe de cada rua, levaria mais tempo. Uma outra forma de generalização é assim. Se aconteceu 3 vezes, vai acontecer a 4ª vez. Tem pessoas que dizem isso. Aliás, dizem que nossa mente funciona exatamente dessa maneira. Quando nós percebemos que uma coisa acontece 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, nós já criamos a expectativa de que vai acontecer de novo na 4ª vez. Isso chama-se generalização. Quer dizer, valeu para 3 vezes, nós estendemos para um universo maior. Isso pode funcionar, pode não funcionar, mas muitas vezes funciona e isso facilita bastante a nossa vida. Aliás, todo o processo de aprendizagem é um processo de generalização. Processo de aprendizagem, o que é? Você é exposto a uma experiência, uma vivência, e a partir daí você tira uma conclusão. Isto aqui funciona assim. Por exemplo, aqui está uma caneta. Eu aprendi, pela experiência anterior, que para escrever, não consigo escrever assim. Eu tenho que tirar uma tampa. Se eu tirar a tampa, vai aparecer a pontinha da caneta e com essa ponta posso escrever. Isso é um aprendizado. Então, na próxima vez que pegar uma outra caneta, essa é diferente dessa, eu vou fazer a mesma coisa. Isso aqui é uma caneta, isso é uma caneta. Portanto, se eu tirar a tampa e aí vai aparecer a ponta da caneta e eu posso escrever. Isso chama-se aprendizagem. É uma generalização. Eu não tenho que testar cada caneta que vem para ver se, ao tirar a tampa, aparece a ponta. Só que quando nós fazemos isso, podemos estar deixando de considerar as exceções. E às vezes essas exceções têm uma importância muito grande. E também nós fazemos distorções. Distorcemos. Na verdade, eliminar uma parte da informação é uma distorção. Generalizar é uma distorção. Mas existe outro tipo de distorção. Nós temos uma tendência de querer ter razão. Nós gostamos de ter razão. Nós temos uma tendência de aceitar com muito mais facilidade as ideias, as coisas que estão de acordo com nossas crenças. Então, se está de acordo com nossas crenças, nós aceitamos isso facilmente. E, claro, as ideias ou coisas que não conferem com nossas crenças, nós desconfiamos ou desconsideramos. Por exemplo, imagine que você tem um amigo. Você confia muito nesse seu amigo. Você acha que esse seu amigo é muito honesto, uma pessoa honesta. E um dia chega uma outra pessoa e diz, tá vendo aquele seu amigo? Ele fez tal coisa errada. E qual é a sua reação provável? Mas, peraí, você está falando daquela pessoa? Não é possível, ele não é desse jeito. Bom, ao fazer isso, você já rejeitou uma informação que não confere com suas crenças. Ou seja, você não consegue ser imparcial. Você já tem tendência, já tem preconceito. Existe um efeito chamado efeito manada. O ser humano gosta de acompanhar os outros. Você conhece aquela história do rei está nu? O rei estava nu, todo o povo estava vendo o rei nu, mas ninguém teve coragem de dizer, apontar que ele estava nu. Por quê? O sujeito olha para o lado e ninguém se manifesta, então ele também fica quietinho. Alguém disse, o rei está usando uma roupa maravilhosa. Aplaude. É isso que as pessoas fazem.
É uma tremenda de uma distorção, mas é assim que nós nos comportamos. Uma outra coisa que acontece. Se você gosta de alguém ou algo, sua tendência é notar com mais facilidade outras qualidades. E, claro, se você não gosta, se você detesta algo ou alguém, você tem uma tendência de achar muito mais defeitos do que qualidades. Mais uma vez, nós não conseguimos ser totalmente imparciais. E também, muitas vezes, nós temos uma ilusão de controle. Nós achamos que podemos controlar coisas que os fatos mostram que não é possível de controlar. Mas às vezes nós gostamos de acreditar nisso. Por exemplo, a dança da chuva dos índios. Até agora, a ciência está provando que aquilo não funciona. Mas algumas pessoas acreditam que aquilo funciona. E aí o que acontece? Entra novamente a questão da crença. Se um cientista tentar provar para essas pessoas que a dança da chuva não funciona, essa informação vai ser ignorada, contestada, desprezada. E essas pessoas são capazes de trazer dados e informações que provam que elas estão certas. Então, tudo isso chama-se distorção. Um mapa é feito a partir de eliminação, generalização e distorção. Por isso que o mapa nunca é o território. Embora tenha todos esses defeitos, ainda assim, mapa é bastante útil para aquela finalidade. Então, o fato do mapa não ser território não tira o valor daquele mapa. O ser humano precisa de mapas. Mas também é importante lembrar que não existem mapas mais verdadeiros que os outros. O que nós devemos levar em consideração é se aquele mapa é mais útil ou não útil, menos útil, para uma determinada finalidade. Esse mapa é útil para eu sair daqui e chegar aqui? É útil, então está bom. Agora, esse mapa não me permite verificar se essa região é uma região sujeita a inundações. Esse mapa não tem informação. Então pode haver um outro mapa muito melhor que esse, se eu quiser saber se uma determinada região está sujeita a inundações. Isso significa o quê? Quem tem vários mapas está em vantagem. Quem tem apenas um mapa está limitado. Por exemplo, se eu tiver um mapa da cidade que permite chegar aqui, também tem um mapa que indica onde está sujeito a inundações, e um outro mapa que me diga onde estão os pontos de ônibus, ou outro mapa indicando o roteiro, o caminho que o ônibus faz. Então, quem tem mais mapas está em vantagem. Agora, o grande problema, a razão de toda essa história de mapa não é território, a importância desse pressuposto que diz que o mapa não é território, é que muitas vezes nós temos uma tendência de confundir o mapa com o próprio território. Quando é que isso acontece? Qual a importância desse pressuposto, mapa não é território? Quando você se esquece que mapa é uma simples representação da realidade, quando você acha que aquilo é a própria realidade, você começa a ter problema. Quando é que isso acontece? Quando você acha que aquele mapa que você tem é o único mapa possível e, portanto, aquele mapa é o mapa verdadeiro. E, a partir daí, você rejeita outros mapas. Digamos, esse mapa. Alguém aparece com um outro mapa
onde tem uma rua aqui no meio. É diferente do seu mapa. E aí você não admite que seja diferente. Você diz que esse mapa desse alguém que tem essa rua aqui no meio está errado. Pode ser que esse mapa do outro tenha uma outra finalidade. Pode ser que esse mapa esteja mostrando que aqui havia uma rua antigamente e hoje foi eliminada. Agora, muitas vezes as pessoas discutem, perdem horas e horas por causa disso. Bom, aqui estou falando de mapa físico mesmo. Mas o grande problema são as histórias. Então, você conta uma versão da história e outra pessoa conta uma versão da história. E cada um achando que sua versão da história é a única possível, é a própria verdade, e aí você não admite a versão do outro. Você começa a entrar em conflito com aquela pessoa. Mapas são baseados em percepções. Cada um percebe aquilo à sua maneira. Quando você confunde o mapa com o território, você se esquece disso. Grandes problemas acontecem, por exemplo, grandes conflitos, inclusive conflitos entre países, é porque as partes não percebem ou não admitem que mapa não é território. Guerras religiosas são típicas. Uma determinada religião tem o seu mapa e não admite nenhum mapa que não está de acordo com o seu mapa. E muitas vezes eles querem impor seu mapa aos outros. Por isso que entram em guerra. Pessoas se decepcionam com outras. Por quê? Essas pessoas têm uma ilusão de que todos têm o mesmo mapa. Todos compartilham o mesmo mapa. Então, a pessoa faz um comentário desse tipo: eu não consigo entender vocês. Eu não sei o que vocês estão pensando. Está tão evidente, por que vocês não enxergam? Quem diz esse tipo de coisa não percebeu que o mapa dele é diferente do mapa daquelas pessoas. Então, quando você acha que todos têm o mesmo mapa, você vai se decepcionar muitas e muitas vezes. Aquelas pessoas que são autoritárias são aquelas pessoas que acham que todos devem ter o mesmo mapa que elas. Não admitem mapas diferentes delas. Bom, como nós podemos usar esse conceito mapa não é território? Como nós podemos usar na vida diária? Como tirar proveito disso? Primeiro, você se lembrar que mapa não é território. Toda vez que você estiver em conflito com alguém, toda vez que você tiver dificuldade de comunicação com alguém, se você se lembrar que mapa não é território, você vai começar a olhar aquela situação de outra maneira. Muitas vezes é difícil da gente se lembrar que mapa não é território. Principalmente se você tem algumas crenças muito fortes sobre determinadas coisas, você tende a se esquecer do mapa não é território. Então, o primeiro passo é internalizar esse conceito. Mapa não é território. E como é que a gente pode fazer? Existem várias maneiras de fazer. Mas, primeiro, vamos pelo mais simples. Dizer essa frase em voz alta várias vezes. Então, faça comigo. Mapa não é território. Mapa não é território. Experimente dizer com vários tons, várias velocidades, para ver se você consegue dizer de uma maneira que seja convincente. Mapa não é território. 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 Você pode fazer gesticulações, pode fazer de conta que você é um ator que está ensaiando para assumir um determinado papel, onde esse personagem acredita firmemente que mapa não é território. Então, o ator experimenta
ensaia muitas vezes para ele incorporar aquela ideia. Então faça isso. Mapa não é território. Mapa não é território. Mapa não é território. Você pode fazer isso várias vezes. Uma outra coisa que você pode fazer é procurar exemplos que reforçam a ideia de que mapa não é território. Então você pode buscar essas referências nos livros, na sua experiência pessoal, na interação com pessoas, nos filmes. Então, primeiro você treina, procura encontrar uma forma de dizer isso de um jeito convincente. Repita isso várias vezes, até que você se sinta mais confortável com esse mapa não é território. Pode ser que, dependendo das suas crenças, essa ideia mapa não é território seja alguma coisa muito desconfortável. Não tem problema. Imagine que você é um ator. Faça de conta que você acredita nisso. Ok? E depois de repetir isso várias vezes, você vai encontrar um jeito e vai ficar mais confortável dizer mapa não é território. Você começa a pensar dessa maneira. Então faça de conta que você realmente acredita nessa ideia. Próximo passo é você se imaginar ensinando esse conceito a outras pessoas. Imagina uma pessoa que seria beneficiada com esse pressuposto. Mapa não é território. Aquela pessoa que briga com todo mundo. Se essa pessoa soubesse que mapa não é território, não seria bom para ela? Então imagine você explicando para ela o conceito de mapa não é território. Imagine você sendo muito paciente com essa pessoa, dando exemplos. Então imagine você explicando, ensinando, demonstrando com muita paciência, usando todos os seus recursos para que essa pessoa compre essa ideia de que mapa não é território. Imagine isso acontecendo. Você sendo muito paciente, muito convincente, muito persuasivo, até que aquela pessoa começa a aceitar essa ideia. E que começa a experimentar essa ideia. E ficando maravilhada com os resultados que obtém, mudanças que ocorrem na vida dela. Imagine isso. Com isso, você começou a internalizar o conceito mapa não é território. E você pode efetivamente ensinar esse conceito para as pessoas que você conhece. Você não precisa ensinar formalmente. Você pode dizer isso sutilmente e inserir na sua conversa do dia a dia. E você pode aplicar isso aos poucos. Você não precisa aplicar isso em situações de perigo. Vai experimentando em situações menos arriscadas e veja a mudança que isso traz para você. Então isso é uma forma de você internalizar o mapa não é território. Bom, existe um conselho muito difundido que diz que você tem que se colocar no lugar do outro. Mas o que é colocar-se no lugar do outro? Na maioria das vezes, as pessoas não conseguem fazer isso, ou fazem de uma maneira incorreta. E qual é a maneira incorreta? É elas fazendo a pergunta: o que eu faria em seu lugar? O que eu faria no lugar dele? E quando a pessoa se pergunta o que eu faria no lugar dele, é ela estando no lugar do outro. Então, se eu estivesse no lugar dele, teria feito isso, teria feito aquilo. Isso não é colocar-se no lugar do outro. Colocar-se no lugar do outro é olhar o mundo a partir do ponto de vista do outro. Ou seja, usar o mapa do outro. Então experimente como seria viver a vida daquela outra pessoa. Que pode ser uma coisa muito simples.
Uma pessoa, nós fazemos isso de vez em quando. Para você se sentir como uma criança, para você enxergar o mundo a partir do ponto de vista de uma criança, uma das coisas que você pode fazer é se agachar e ficar na altura de uma criança. Quando você se agacha e vê o mundo de baixo para cima, é muito diferente de você olhar de cima. Então, uma outra forma de praticar mapa não é território é você fazer exatamente isso. Você pode fazer. Se você tiver condições, você vai para o ambiente físico onde aquela pessoa está. Ambiente social onde aquela pessoa está. Adote a postura física daquela pessoa. Às vezes a pessoa fica assim, encolhida. Às vezes a pessoa fica de peito estufado. Às vezes a pessoa anda de cabeça baixa. Então, se você quer entender como aquela pessoa fica deprimida, experimente adotar a postura de quem está de cabeça baixa. Assim você vai conseguir enxergar o mundo a partir do mapa daquela outra pessoa. Mais uma vez, isso é como um ator assumindo um determinado papel. Finalmente, você pode usar esse conceito mapa não é território para explorar seus limites, expandir sua zona de conforto ou identificar onde é que está o seu problema. O que está impedindo você de ir para o próximo nível? Pense em alguma dificuldade que você está tendo. Você está tendo dificuldade por causa de alguns limites. Se nós aplicarmos o mapa não é território nessa dificuldade, lembre-se que uma das coisas que nós fazemos é eliminando informações, distorcendo e generalizando. Toda vez que você tem problema, verifique se você não está eliminando informações cruciais, importantes. Será que você não está ignorando alguma coisa importante? Porque quando você tem uma crença limitante, você rejeita determinadas informações. Então, preste bem atenção para aquilo que você está eliminando. Ou então, distorcendo. Será que você não está indo muito pelas opiniões dos outros e esquecendo do que você realmente quer ou o que realmente pensa? Ou será que você não está generalizando demais? Por exemplo, você teve uma experiência negativa 2, 3 vezes, e aí você generaliza e acha que isso vai repetir mais e mais vezes. Então, mapa não é território. Quando você está diante de um problema, você pode checar se você não está eliminando informações importantes, se você está generalizando demais. Talvez seja o caso de ser mais específico em algumas questões. Ou se você não está distorcendo, ignorando informações importantes, indo muito pelas opiniões dos outros, querendo acreditar numa coisa que os fatos mostram que é diferente. Essa é uma outra forma de aplicar o mapa não é território. Bom, o que você acaba de conhecer é o mapa não é território. Apenas um dos vários pressupostos de PNL que nós temos. Existem de 12 a 15 pressupostos básicos de PNL, variando de acordo com o autor. Bom, você acaba de conhecer um pressuposto poderoso, que é mapa não é território. Os pressupostos básicos da PNL fazem parte do curso Mude Sua Vida com PNL. Mude Sua Vida com PNL é um curso online de PNL que tem 24 aulas de 1 hora cada. É um curso prático onde você vai aprender a usar várias técnicas de PNL, várias ferramentas de PNL.
E hoje eu estou oferecendo este curso por um preço simbólico de apenas R$ 1 por aula. As inscrições já estão abertas, basta você clicar no botão que está aqui embaixo, mizugi.com/R$ 1. Muitas pessoas dizem, eu quero ser dono do meu nariz. Talvez você também seja uma dessas pessoas. Se você é uma dessas pessoas, então é bom saber que o primeiro passo para você ser dono do seu nariz é ser dono do seu cérebro. Assumir o comando do seu cérebro. E a PNL é a ferramenta certa para isso. Tome muito cuidado que hoje em dia existem muitas pessoas querendo comandar o seu cérebro. São aquelas pessoas que oferecem soluções fáceis, milagrosas, irresistíveis. Mas o problema é que daqui a pouco essas pessoas estarão tomando conta do seu cérebro. E você sabe, quem comanda o seu cérebro, comanda o seu nariz, sua boca, a sua língua, seu dinheiro, estarão dirigindo sua vida. E aí o que acontece? Você se torna mais um boi no meio daquele gado que está sendo conduzido para o matadouro, todo feliz. Bom, se você escolheu esse caminho, se você escolheu esse caminho conscientemente, então tudo bem, a escolha é sua, não tenho nada contra. Mas se você quer ser dono do seu nariz, se quer construir sua vida de acordo com seus ideais, seus sonhos, seus princípios, então aprender PNL é um passo muito importante. Com PNL você pode retomar o comando do seu cérebro e reassumir o comando da sua vida. Mude sua vida com PNL. mizugi.com, R$ 1. Espero você no curso.